Olá, singular! Olá, meus alunos queridos! Como é que estão? Tudo bem? Pois bem, hein? Quem diria? Chegamos na nossa hora, a hora da gente fazer uma retrospectiva dos grandes temas de atualidade deste ano. É evidente que o grande tema do ano é a Covid. Só que Covid a gente está tratando praticamente toda a aula, né? Então, eu peguei e fiz uma listagem daquilo que a mídia mais publicou, além da Covid, na geopolítica mundial e brasileira. Tudo bem? Só que assim, em geopolítica, é sempre importante, principalmente em aula de atualidades, a gente datar, porque eu estou gravando essa reunião no dia 1º de novembro de 2020. Portanto, as eleições norte-americanas ainda não foram realizadas. Tudo bem? Estamos combinados? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens para vocês, né, poderem me acompanhar melhor. Lembro a você que, como a aula está gravada, cada tema que eu passar, se você encontrar alguma dúvida, eu vou tentar ser, né, bem didática, mas se você encontrar alguma dúvida, ouve de novo, volta, beleza? Então, vamos lá? Atualidades 2020, uma retrospectiva. Eita, nós, hein? Vamos lá. Escolhi 6 temas que considero, assim, serem extremamente importantes. A tensão entre Estados Unidos e Irã, a questão de Hong Kong e da China, Armênia e Azerbaijão, Bielorrússia, Black Lives Matter, vidas negras importam, e o desmantelamento da política ambiental brasileira, focando as 2 últimas medidas do Salles, né, nosso ministro do Meio Ambiente, tentando retirar as proteções ambientais, as leis ambientais da área das restingas e dos manguezais. Beleza? Tá comigo? Vamos lá, então. Começando. Tensão entre Estados Unidos e Irã. Ei, começou quente, hein? Porque eu não estou falando de qualquer ou quaisquer países. Eu estou falando dos Estados Unidos, maior economia do mundo. E estou falando de Irã. Irã, a antiga Pérsia. Irã, um país do Oriente Médio ou da Ásia Ocidental. Porque lembra que a denominação Oriente Médio ou Ásia Ocidental depende do referencial. Eu estou falando de um país relativamente grande, 1,6 milhões de quilômetros quadrados, segundo país mais populoso do Oriente Médio, atrás apenas da Turquia. O Irã hoje deve ter algo em torno de 75 a 80 milhões de habitantes. E um detalhe, o Irã é uma república islâmica, é um país xiita, onde quem governa de fato é o alto clero, são os ayatolás, tá? É teocracia dentro do país. E, não esquecendo, o Irã está na área do Golfo Pérsico. E é uma reserva petrolífera importantíssima. O Irã representa a 4ª maior reserva de petróleo do planeta. Tudo bem?
Então, veja que é um assunto bem importante, né? As relações entre os Estados Unidos e o Irã têm uma história bastante complicada desde os anos 50, tá? Bom, começando com o seguinte: quando o Irã ficou independente, quem assumiu o poder no Irã chamava-se Reza Pahlavi. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã foi invadido pelo Reino Unido e pela antiga União Soviética, que estavam interessados no petróleo iraniano. Tudo bem? Tá. E o Reza Pahlavi foi praticamente forçado a renunciar. E quem assumiu o poder no lugar dele foi o filho dele. E o filho dele é chamado Reza Pahlavi também, mas ele era chamado de Shah. Shah Reza Pahlavi. E esse Shah, evidentemente, diante aí de uma ameaça inglesa e soviética, ele se alinha aos Estados Unidos. Então, durante a maior parte da Guerra Fria, o Irã foi um aliado norte-americano. E esse Shah, bastante aliado, bastante assim, proximinho dos governos norte-americanos, ele vai modernizando o Irã. Ele vai tentando ocidentalizar o Irã. Mas, ao mesmo tempo, no poder por muitos anos, ele vai ficando cada vez mais ditador. Ele vai se tornando progressivamente um ditador. E, obviamente, a população iraniana começa, porque ninguém aguenta viver ditadura muito tempo, começa a se mobilizar porque quer a queda do Mohammad Reza Pahlavi, o Shah, que é a queda do Shah. Tá? E a oposição, né, consegue derrubar o Shah quando se associa ao clero xiita, quando se associa aos religiosos. E isso acontece no ano de 1979. Então, em 1979, o Shah caiu, ele foi deposto, e os ayatolás assumiram o poder. É a chamada Revolução Islâmica do Irã. E o ayatolá que assume o poder é o ayatolá Khomeini, que tinha ficado lá no exílio durante muito tempo e voltou, né, para assumir o poder dentro do país. Ele tinha ficado 14 anos no exílio. Tá? E o Shah, ó, deu no pé. O Shah foi para os Estados Unidos, alegando que ele tinha que fazer um tratamento médico. E os iranianos ficaram possessos. Queriam que os Estados Unidos deportassem o Shah. O Ayatollah Khomeini exigiu que os Estados Unidos deportassem o Shah para que ele fosse julgado dentro do Irã. Só que os Estados Unidos não deportaram. E o Irã ficou, o Khomeini fica endoidecido e rompe relações diplomáticas com os Estados Unidos. Oi? É isso mesmo que você ouviu. O Irã rompeu com os Estados Unidos. Não foram os Estados Unidos que rompeu com o Irã. Gente, nós não estamos acostumados a ver uma coisa dessa na história. A gente está acostumado a ver Estados Unidos rompe com isso, com aquilo, boicote ali, boicote lá, mas não contra eles. Dá para entender? O auge desta tensão foi a chamada crise dos reféns americanos no Irã,
Então, os iranianos tomaram a embaixada norte-americana e 52 norte-americanos ficaram mantidos reféns por 444 dias. Gente, este episódio, ele foi mostrado em um filme chamado Argo, de 2012. Se você ainda não assistiu, seria interessante, é um filme bem bacana, embora também tenha recebido várias críticas, porque é a versão norte-americana sobre os fatos, né? E não a versão iraniana. Tudo bem? Bom, os dois então romperam relações, agora viraram países inimigos, tá? E os Estados Unidos então começam a fazer sanções econômicas contra o Irã e começam a tentar influenciar outros países do mundo, aliados norte-americanos, a tomarem o mesmo caminho, a tentarem isolar o Irã e sua Revolução Islâmica. Tudo bem? Tá. Durante a guerra Irã-Iraque, que durou de setembro de 1980 até agosto de 88, oficialmente, os Estados Unidos apoiavam quem? O Iraque, lógico, contra o Irã. Porém, por debaixo dos panos, os Estados Unidos também vendiam armas para o Irã. Você deve ter visto isso já em história dos contras da Nicarágua, mas aí você vê nas suas aulas de história melhor. Beleza? Ok? Tá. Após o 11 de setembro, dentro do Oriente Médio ficou ainda mais clara as posições divergentes entre Estados Unidos e Irã. Posso te dar vários exemplos para isso. Por exemplo, os dois maiores aliados norte-americanos do Oriente Médio são, respectivamente, Israel e Arábia Saudita, que são os dois maiores inimigos do Irã. Tudo bem? Mais um exemplo. Após os Estados Unidos derrubarem Saddam Hussein no Iraque, ocuparem o Iraque, a população do Iraque, a maioria é xiita. E a população do Irã é xiita. Então, tropas iranianas entram no Iraque para ajudar a população iraquiana xiita contra o estrangeiro, ou seja, os Estados Unidos no país. Mais um exemplo na questão da guerra civil da Síria. Ok? O ditador Bashar al-Assad é apoiado pelo Irã. E os Estados Unidos querem a saída dele. Enfim, as posições entre Estados Unidos e Irã são cada vez mais tensas. Ok? Tá. O auge dessa tensão foi quando os Estados Unidos. Deixa eu tomar uma água porque eu começo a desidratar, né? Foi quando os Estados Unidos, por meio de imagens de satélites, viram que o Irã estava construindo, tinha um programa nuclear e que não havia comunicado à ONU. Opa, deixa eu esclarecer. O que é isso, né? É o seguinte. Os dois países, não, deixa eu falar primeiro do Irã. O Irã, ele assinou o TNP,
o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. E o que esse TNP diz? Tá? Diz que os países que já tinham bomba atômica tinham direito de ter, que tinham armas nucleares, tinham direito de ter, ou seja, Estados Unidos e os 5 grandes do Conselho de Segurança da ONU. Mas quem não tinha, abria mão de desenvolver. E o Irã assinou esse tratado. Ah, então quer dizer que o Irã não pode ter usina nuclear? Não, ele pode ter usina nuclear. Ele não pode ter armas nucleares, ele não pode ter bomba atômica. Só que quem assinou esse tratado, quando vai construir uma usina nuclear, tem que avisar a ONU, para que os observadores da ONU possam ir até o país e constatarem ali na prática e falar assim, em loco, né? Não, realmente é uma usina nuclear. Não é uma fábrica de artefatos nucleares, nem um enriquecimento de urânio para fazer bomba, tem que dar o aval. Mas o Irã se recusou a fazer isso. Então, o que aconteceu? Diante, né, dessa pressão internacional, sobre gritos de morte aos Estados Unidos e Deus é grande, o parlamento iraniano aprovou, em 2004, que o Irã ia seguir em frente com seu programa de enriquecimento de urânio e que não iria permitir a entrada da ONU. E dizia: olha, nós estamos fazendo usina. Nós não estamos desenvolvendo bomba atômica, isso é coisa louca. Mas nós não vamos deixar ninguém entrar aqui, porque é uma questão de soberania nacional. Porque é um desenvolvimento tecnológico, nós não vamos deixar ninguém ver desenvolvimento da nossa tecnologia. Mas a comunidade internacional não pensa assim. E os Estados Unidos, menos ainda. Então, começa uma pressão internacional, liderada principalmente pelos Estados Unidos, contra o Irã, boicotando o Irã, produtos. Quer dizer, ninguém mais vende, ninguém mais compra, tentando acabar com a economia do Irã, para pressionar o Irã a deixar os observadores a entrar. O Irã demorou e a economia foi deteriorando. Até que o Irã falou: ó, tá dando mais não. A gente vai ter que negociar. Quando aconteceu isso? Em 2015, por interferência direta norte-americana do Obama, foi assinado o chamado Acordo Nuclear entre o Irã, os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, vamos lembrar? Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia e convidaram a Alemanha como representante aí da União Europeia. Tá? E o que dizia esse acordo? Que o Irã permitiria que os observadores da ONU entrassem e acompanhassem seu desenvolvimento nuclear nas suas usinas, que controlasse a quantidade de urânio enriquecido que o país estava produzindo. Em troca disso, o Irã voltaria à comunidade internacional para compra e venda. Esse acordo foi muito, comemorado pela maior parte do mundo, né? Porque a arma nuclear é uma ameaça. Então foi muito comemorado, mas os aliados norte-americanos no Oriente Médio, quem são eles mesmos? Arábia Saudita e Israel, que são inimigos do Irã, não gostaram nada disso. E aí, o então candidato à presidência dos Estados Unidos, chamado Donald Trump,
fala: é um absurdo, é um absurdo. A gente precisa acabar com esse acordo horrível que dá para iraniano, que não é confiável, poder nuclear. Agrada a Arábia Saudita, agrada Israel e agrada aos eleitores dele, né? E o Trump venceu as eleições e cumpriu sua promessa de campanha. Então, em 2018, o Trump retira os Estados Unidos do tratado, diz que foi uma coisa absurda, que foi um acordo horrível, tá? Horrível, e que as sanções contra o Irã voltariam e voltariam com tudo. E voltaram. Os Estados Unidos fizeram contra o Irã, inclusive, aquela questão da extraterritorialidade, ou seja, empresas que têm componentes empresas em qualquer lugar do mundo, que tenham componentes de empresas norte-americanas, estavam proibidas de comercializar com o Irã. Tá? A tentativa é arrebentar a economia iraniana. E você sabe que Estados Unidos conseguem fazer isso quando eles querem. Tá? Um baque bem grande. Então, a situação entre Irã e Estados Unidos no governo Trump pioraram e pioraram muito. Tá? Bom, quando você pensa que nada pode piorar, nada é tão ruim que não tem espaço para ser piorado. E isso aconteceu. Dia 3 de janeiro de 2020. Então, deixa eu resumir o que acontece. Existe uma lei nos Estados Unidos que diz que os Estados Unidos podem invadir qualquer país para sequestrar ou até matar, se necessário for, um terrorista ou alguém que ameace a segurança norte-americana. E isso aconteceu. O governo norte-americano mandou um drone atacar e matar um general iraniano que estava dentro do Iraque. Oi, no Iraque, lembra que eu te falei lá atrás? A população do Iraque, a maioria xiita, e o Irã tem tropas no Iraque para ajudar essa população? Pois bem. Quem que os Estados Unidos mandaram matar dentro do Iraque? Um general iraniano. Um general iraniano chamado Soleimani. Muito amado, idolatrado dentro do Irã. Alta patente, né, general, comandando uma força chamada Quds, nem sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é a elite da Guarda Revolucionária do Irã. Só que os Estados Unidos chamam essa Guarda Revolucionária do Irã de grupo de terrorista. Então, os Estados Unidos falam que Soleimani é um terrorista. E que ele tinha, os Estados Unidos tinham provas suficientes de que foi Soleimani quem mandou fazer ataques contra a embaixada norte-americana em Bagdá. Eles nunca provaram isso, mas você sabe que Estados Unidos não precisa provar nada, né? Pois bem, mataram Soleimani. Isso trouxe uma comoção dentro do Irã fora de série. Aumentou as tensões que já estavam lá em cima. O líder supremo iraniano prometendo vingança, vingança severa. Só que a vingança deu ruim. Deu ruim. Mas deu ruim. O que aconteceu? Um avião estava sobrevoando o Irã e o Irã achou que aquele avião era um avião espião norte-americano. E o Irã, que tem uma proximidade com a Rússia, compra armas da Rússia, tá? Mandou um míssil derrubar o avião.
Só que o avião não era um avião espião norte-americano. Era um avião de passageiro ucraniano. E dentro deste avião tinham 176 pessoas, todas morreram. 82 eram iranianos. Meu amor, trouxe uma revolta dentro do Irã. Puta grosseria. Não, barberagem, né? Barberagem, tá? 63 canadenses, Canadá ficou possesso. 11 ucranianos, 10 suíços, 7 afegãos, 3 alemães. Gente, que barberagem foi essa? Todos morreram, tá? Uma barberagem fora de série, né? Bom, aí promete que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, tal, 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 tal. O Irã fez algumas coisinhas, mas assim, de leve, porque ele sente que não dá para provocar tanto os Estados Unidos assim. Coisinhas, por exemplo, tá? Por exemplo, dia 30 de janeiro, o governo do Irã manda produzir bandeiras de Estados Unidos e Israel para que a população possa fazer marchas e queimar simbolicamente essas bandeiras. Ou, dia 29 de junho, o Irã pediu a prisão do Trump pela morte do general e acionou a Interpol. Nossa, o Trump morreu de rir. Falou, gente, que demagogia é essa? Né? 17 de setembro deste ano, empresas, tá? Que tinham indivíduos ligados ao Irã e ao Hezbollah, que é aquele grupo que atua no sul do Líbano, tá? Os Estados Unidos banem dos seus negócios, quer dizer, uma provocação o tempo todo. Beleza? Bom, se isso tudo não bastasse, está acontecendo no Irã um mistério. As centrais nucleares do Irã estão sendo atacadas. Elas estão pegando fogo. Misteriosamente, estão pegando fogo. Tá? Inclusive, Natsam, a maior central de enriquecimento de urânio do país, pegou fogo, explodiu. Tá? Acredita-se que seja sabotagem. Acredita-se que Estados Unidos e Israel estejam por trás, mas não há nenhuma comprovação disso. Então, o governo fala: olha, quando a gente tiver a comprovação, nós vamos dar uma resposta apropriada. Mas, por enquanto, nada. Beleza? Bom, agora, nesse novo processo eleitoral norte-americano, os dois candidatos, o Trump e o Biden, têm posições completamente diferentes em quase todos os aspectos. E na questão do Irã, o Biden disse que, se vitorioso, ele vai retomar o tratado nuclear com o Irã. E retomando o tratado, volta a ser controlada a produção nuclear do Irã, e o Irã volta a poder comercializar petróleo, inclusive. E como o Irã é a quarta maior reserva de petróleo do mundo, o que tende a acontecer? Aumentar a oferta de petróleo no mundo. E na economia mundial, o que isso tende a fazer? Diminuir ainda mais o preço do barril. E, evidentemente, quem está ficando fula da vida com isso? A Arábia Saudita. Ok. Beleza. Comigo? Primeiro tema? Fechou? Tá cansado? Dá um tempo e depois vem para o segundo, tá? Vamos lá. Nosso segundo tema: Hong Kong e China. Eu gosto das imagens porque elas são muito reveladoras, né? Vamos olhar essa imagem? Um guarda-chuva escrito Hong Kong e escrito que eles querem democracia. E uma China
mostrando que eles não aceitam, ou seja, uma ditadura, mandando polícia em cima das manifestações que pedem democracia. Tudo bem? Beleza? Bom, eu estou falando de China, e ao falar de China, eu estou falando da segunda economia mundial, do terceiro país mais extenso do mundo, do primeiro em população, do país fábrica, de um país que realmente cresce a cada ano, cresce cada vez mais, inclusive com poder geopolítico cada vez maior. E estou falando de Hong Kong. Então vamos lá, para localização, cadê Hong Kong? Está aqui, ó. Olha aqui Hong Kong. No sudeste da China, uma cidade portuária do sudeste da China. Beleza? Tá. Hong Kong tem cerca de 7 milhões e meio de habitantes, tem cerca de 1.000 quilômetros quadrados. Eles são chineses da etnia Han, que é aquela etnia que predomina na China, tá? Enfim, são chineses, mas que vivem numa cidade capitalista, dentro de um país que se intitula socialista, mas que nós já vimos em aula que, economicamente falando, a China é também capitalista, é politicamente, né, que adota aí o socialismo. Tudo bem? Bom, da onde saiu essa questão toda de China e Hong Kong? Então, senta que lá vem história. Vamos lá. Metade do século XIX. Comigo. Quem é que mandava no mundo na metade do século XIX? Pensa um pouquinho. Vou repetir. Quem é que mandava no mundo na metade do século XIX? Acertou. Os ingleses, né? Você pensou neles, né? Acertou. Pois bem. E a China, na metade do século XIX, já era o país mais populoso do mundo. E os comerciantes ingleses queriam vender seus produtos para a China. Só que a China era um país bastante fechado. E o imperador chinês dizia que a China já tinha tudo aquilo que ela precisava e mantinha o país fechado. Então, os comerciantes ingleses falaram: ah, pera lá, nós vamos comercializar com a China? Sim. E se eles não querem comercializar com a gente legalmente, nós vamos entrar com contrabando. E já que é para entrar com contrabando, vamos entrar com produto que seja barato de produzir, que venda rapidinho e que dê um lucro fantástico. Ó, vou falar de novo. Barato para produzir, que venda rapidinho e que dê um lucro fantástico. Você pensou em drogas? Se pensou, acertou. Tá? Então, os comerciantes ingleses começaram a plantar na Índia a papoula e vão produzir o ópio e comercializar esse ópio na China. Gente, o ópio já era conhecido na China. Mas agora que os comerciantes ingleses entraram, o ópio se expandiu de uma tal maneira que assustou o governo. Gente, o que é isso? Né? Então, o imperador chinês colocou o ópio na ilegalidade e disse assim: olha, a partir de agora, quem for pego produzindo, comercializando ou consumindo ópio vai sofrer medidas extremamente severas. Manda confiscar, faz fogueiras, aquela coisa toda. Meu amor, você não vai acreditar.
Os comerciantes ingleses e o governo da Inglaterra considerou que isso era uma coisa muito ruim que a China estava fazendo contra a Inglaterra e declarou guerra contra a China, que ficou conhecida como a Primeira Guerra do Ópio. E aí o que vai acontecer? A Inglaterra vence. Claro, a Inglaterra vence. E ao vencer, a Inglaterra conseguiu uma série de coisas. Primeiro, ela abriu a China para os produtos ingleses. Ela abriu os portos da China para o comércio britânico. E mais, ela vai exigir que a China a indenize por perdas e danos de guerra. E como parte desta indenização, a Inglaterra pegou Hong Kong. Então, Hong Kong virou o quê? Uma colônia inglesa dentro da China. Você entendeu? Tá. Aí o que vai acontecer, né? A história anda, entrou a Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra Mundial, na China começa uma guerra civil, os socialistas vencem a Guerra Civil em 49, o Mao Tse-tung assume o poder, a China passa a ser um país socialista, mas Hong Kong continua sendo uma colônia inglesa e capitalista. E vai virar lá na frente um tigre asiático. Tá claro? Gente, a China nunca se conformou de ter perdido Hong Kong. E vai tentar várias vezes negociar a devolução da cidade, ilha portuária, né? Pois bem, os anos vão passando, a pressão vai aumentando, até que em 1982, os dois países resolvem negociar, fazer um tratado de negociação. E acertaram em 1984, ficou acertado que a Inglaterra, em 97, até 97, devolveria Hong Kong aos chineses. Então, em 1997, depois de 156 anos, Hong Kong, colônia britânica, voltou a fazer parte da China. Mas voltou como? Voltou com o lema: um país, dois sistemas. Um país, China e Hong Kong, um único país. Dois sistemas, China socialista, Hong Kong capitalista. E a China assumiu o compromisso que, além de manter o capitalismo em Hong Kong, respeitaria a cultura da população e respeitaria liberdades democráticas dentro de Hong Kong. Tudo bem? Tá. Durante os primeiros 10 anos, a China bonitinha cumpriu direitinho. Ou seja, capitalismo, democracia, vamos respeitar, etc. Tal. Mas, sempre tem um mas, a partir daí, começa um processo de erosão de direitos e liberdades. E a população sente. Né? A população sente. E em 2014, essa população foi para as ruas, numa revolução chamada Revolução dos Guarda-Chuvas. O que aconteceu para a coisa mudar? Quem indica o governante de Hong Kong é o Partido Comunista da China.
E a população de Hong Kong quer ter o direito de votar, sufrágio universal, ela quer escolher o dirigente por meio do voto. Mas a China não aceita isso, porque a China é uma ditadura. Então a população vai para as ruas e a polícia vai com toda a truculência em cima da população e dá-lhe gás lacrimogêneo. E essa população, diante disso, pega o guarda-chuva e vai avançando. O guarda-chuva vai servir de escudo contra esse gás lacrimogênio. Por isso chamou Revolução dos Guarda-Chuvas. Tudo bem? Tá. Em 2019, novamente a coisa foi acirrada e uma nova retomada da Revolução dos Guarda-Chuvas. O que aconteceu? A China tentou, né, impor uma lei dentro de Hong Kong que dizia o seguinte, que qualquer pessoa que fosse presa em Hong Kong deveria ser julgada na China. E a população de Hong Kong sacou logo. Qualquer pessoa que for pega por estar reivindicando democracia ou qualquer coisa, vai ser presa e extraditada. Vai ser presa e vai ser julgada em solo continental. Então a população vai de novo para as ruas. Tá claro? Enfim, em 2020, essa mobilização continua nas ruas. O Covid deu uma apaziguada, mas logo em seguida volta. Os manifestantes vão para a rua, usam seus celulares como vela e pedem a independência de Hong Kong. Ah, não! Aí o governo chinês não aceita de jeito nenhum. Amores, hoje, Hong Kong não significa mais tudo aquilo para a China. Por exemplo, quando Hong Kong foi devolvida à China, ela representava 27% do PIB chinês. Hoje, ela representa 3% apenas. Tá? Mas mesmo assim, você acha que a China vai deixar Hong Kong ficar independente? De jeito nenhum. Então, dá-lhe repressão. Tá? Olha a imagem, que imagem interessante. Tá? Que imagem interessante. Né? 28/2, olha a manifestação de rua. Gente, o governo chinês não está acostumado com isso, não. A gente teme que aconteça um novo massacre, tipo o massacre da Praça da Paz Celestial. E tem um detalhe, hein, que é necessário que você saiba. O governo da China, ele tem um monopólio sobre os meios de comunicação. Então, ele tem uma censura muito grande, né? Por exemplo, não tem Google na China, tá? É tudo filtrado, né? O Partido Comunista faz a maior propaganda para a população contra esses manifestantes de Hong Kong. Então, se houvesse um massacre, não pense você que haveria uma grande comoção nacional, porque não haveria, porque existe uma manipulação por parte do governo chinês dos dados, dos fatos, dos acontecimentos de uma maneira geral, tá? Aí as manifestações, dia 10/6, tá? Que a população não aceita, né, a Lei de Segurança Nacional que a China aí tenta impor dentro do país, e tentando falar Hong Kong free. E a China, não, de jeito nenhum, tá? 27/outubro, novamente, a controversa lei aí da segurança nacional, prendendo a população. Olha as imagens. De junho de 2019 a 1º de novembro de 2020, ou seja, hoje, a polícia prendeu mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas foram presas pelo governo. Tá? Tá bem complicada a situação. Tudo bem? Tá comigo? Vamos para o terceiro tema.
Bora lá? Bora lá. Armênia e Azerbaijão. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, olhando a posição da Armênia no mapa, é o verdinho. Se você olhar, você vai ver que a Armênia não tem saída para o mar. Isso é uma dificuldade bem grande aí na geopolítica, né? Um país sem litoral, tá? Outra coisa que chama atenção é um fato bem interessante, que é assim, 99, alguma coisa do território da Armênia está dentro da Ásia. Entretanto, ela é considerada um país europeu por conta das questões culturais, sociais, ela é muito mais ligada à Europa, tá? Do que à Ásia, né? Ela fazia parte da União Soviética, aliás, ela era a menor das repúblicas da antiga União Soviética. Historicamente, a Armênia é um país muito importante. Foi a primeira nação do mundo a colocar o cristianismo como religião de Estado. De 1915 a 23, a Armênia teve o primeiro genocídio do século XX, feito ali pelo Império Otomano. Até hoje é negado pela Turquia esse genocídio. Só que 1,5 milhão de armênios morreram. Só para você ter uma ideia, hoje a população da Armênia é de 3 milhões de habitantes. Em conflito com o Azerbaijão. Quem é esse Azerbaijão? Também era parte da União Soviética, tá? Hoje bastante ligado também à Rússia, faz parte da SEI. E o Azerbaijão, no curto período que ele ficou independente, 1918, antes de ser anexado pela União Soviética, ele foi a primeira república islâmica do mundo. Então, ele é um país aí muçulmano, tá? Ele tem 10 milhões de habitantes, mas embora seja um país muçulmano, o governo, o Estado, se diz como Estado laico, tá? Beleza? Bom, qual é o conflito entre Armênia e Azerbaijão, que está levando o país europeu a uma guerra? Guerra na Europa. Tudo bem? O motivo do conflito é um território chamado Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh. Este território pertence ao Azerbaijão, mas a população é armênia. Quem mora nesse território são os armênios, tá? Vamos lá. Os dois países, Armênia e Azerbaijão, estão numa localização geográfica, uma área bastante interessante, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, numa área chamada de Cáucaso, por conta desta cordilheira ali existente, da cadeia do Cáucaso. Voltando no mapa, esta área é, historicamente falando, uma área de grandes conflitos, de enorme instabilidade política. Mas é uma área dentro da geopolítica muito importante por conta dos gasodutos e dos oleodutos que por ali passam, tá? Então, uma área bem importante. Então, dá uma olhadinha aí, né? Os gasodutos, os oleodutos passando nesta região. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então,
Ambos os países, tanto a Armênia como o Azerbaijão, foram parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Armênia é mostrada no mapa com o número 1 e o Azerbaijão mostrado aí no mapa com o número 2. E foi o Stalin quem colocou Nagorno-Karabakh como parte do Azerbaijão, porque diz que historicamente era parte do Azerbaijão, embora a população fosse principalmente de armenos. Tá? Quer dizer, um problema. Mas não era um problema tão grande assim, porque, como tudo era União Soviética, o regime soviético conseguia controlar as tensões. Tudo bem? Tá. Até quando conseguiu controlar as tensões? As tensões? Até o momento que a União Soviética era um país forte. Só que a União Soviética, né, a partir dos anos 70, ela começa a entrar numa crise econômica, e nos anos 80, essa crise econômica começa a ser demonstrada também por meio de uma enorme crise política dentro do país. As minorias, os conflitos começam a estourar na antiga União Soviética. E em 88 começa uma guerra entre a Armênia e o Azerbaijão por causa de Nagorno-Karabakh. Ou seja, entre azeris, de Azerbaijão, e armênios. Tá? Super sangrenta, 30 mil pessoas, pelo menos, morreram neste conflito. Tá? E aí, neste conflito, foi colocado um tratado de Minsk, tá? Para tentar mediar, né? Para tentar mediar. Então, vamos lá. No meio desse conflito, a Armênia chegou a declarar a independência de Nagorno-Karabakh. Porém, isso não foi reconhecido por nenhum país do mundo. Tá? Então, continuou dentro do Azerbaijão. Tudo bem? Beleza? Tá. Os armênios querem a área porque eles são maioria. 95% de quem mora ali é armênio. O Azerbaijão quer a área porque diz que historicamente o território era dele e foi ocupado pelos armênios. Beleza? Tá. Para tentar resolver o problema, na década de 90, então foi criado esse grupo chamado Grupo de Minsk. Quem faz parte? Rússia, Estados Unidos e a França. Qual era o objetivo? Trazer a paz para a região. Como é que eles solucionaram? Eles solucionaram assim, falaram, olha, o território é do Azerbaijão, mas como é ocupado por armênios, os armênios passam a ter assim, vantagens, soberania, né? Leis especiais que dão para os armênios o controle daquele território. Tudo bem? E o Azerbaijão, evidentemente, não gostou nada disso, porque acusou o grupo de Minsk de favorecer os armênios. Beleza? Bom, e aí, 2020, houve uma nova escalada de violência. Gente, até o dia 30/10, é o último dado que eu consegui aí, informações, esse conflito já matou cerca de 5 mil pessoas, só este ano. Tá? É uma guerra, de fato, é uma guerra. 5 mil pessoas já morreram. E, ao mesmo tempo, está aí criando, né, uma série de alianças internacionais preocupantes. Por quê? A Turquia é um aliado do Azerbaijão. E já falou que se o Azerbaijão precisar, ela entra no conflito.
porque ela está interessada aí, né, na dependência que tem do gás que passa por ali, etc. Tal. A Rússia está numa situação difícil, porque ela é aliada do Azerbaijão por conta dessa questão do gás, tá? E, ao mesmo tempo, a Rússia também é aliada da Armênia. Inclusive, tem base militar russa dentro da Armênia. Então, para a Rússia, seria interessante que o conflito acabasse. Só que está muito difícil de acabar, porque o governo do Azerbaijão diz que o atual presidente da Armênia é inimigo, que ele está provocando, que ele não é confiável. Tá claro? Ao mesmo tempo, né? Por conta do Covid, a economia dos dois está bem abalada. E você sabe que esses momentos onde você tem o caos, uma guerra sempre desperta nacionalismo, patriotismo, né? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, que teria uma força grande nessas negociações, está muito mais interessado nas suas eleições internas do que no conflito lá na Europa, tá? Então a coisa aí está bem difícil mesmo. E esta guerra continua em andamento. Toda hora a União Europeia tenta negociar um tratado de paz, os dois assinam, falam ok, ok, estamos em paz, aí vai um e pum, atira, e o outro revida, tá? Assinaram acordo de paz, mas não está sendo cumprido. Então, os novos conflitos aí, tá? Imagem aí nova, né? 25/10, tá? Preocupando principalmente a Europa. É um conflito dentro da Europa. Beleza? Tá. Vamos para o nosso quarto conflito, né? Vamos lá. Bielorrússia, Belarus, capital Minsk, como é que você prefere, tá? De novo, olhando para o mapa, não tem saída para o mar. Olhando para o mapa, tá onde? Leste europeu. Conflito na Europa outra vez. Leste europeu, tá? Que mais? Era parte também da antiga União Soviética. Aliás, Bielorrússia, ou Belarus, significa Rússia Branca, tá? Bom, nós estamos falando de um país, né? De 207 mil quilômetros quadrados, é um pouco maior do que o nosso estado do Paraná, que tem quase 10 milhões de habitantes, né? Lembrando que o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Tem aí, comparando com o PIB, né, um PIB bem inferior ao nosso, uma renda per capita bem inferior à nossa, porém, o IDH é melhor do que o nosso. Uma desigualdade bem menor, é um país mais igualitário, tá? E é um país muito interessante, porque eles vivem, grande parte das vezes, como se ainda existisse União Soviética. Como se ainda vivessem naquela Guerra Fria. É interessante, inclusive, né? Porque a população do país, ela é eslava, como os russos, né? Eles têm uma proximidade, a maioria fala russo, né? Eles têm uma proximidade muito grande com a Rússia, uma exaltação. Inclusive, quando foi desfeita a União Soviética, cogitou-se, inclusive, da Belarus ser incorporada ao território da Rússia. Tá? E olha que interessante, dentro da Belarus ainda existe a KGB. Você lembra da KGB? Do serviço secreto lá da antiga União Soviética? Pois é, acabou a União Soviética, acabou a Guerra Fria e a KGB ainda existe na Belarus.
E é ela que, a mando do governo, está reprimindo os protestos. Só que esta repressão de protestos não é algo comum à Europa, que tanto se orgulha de democracia. E aí você convive com um país europeu onde tem uma ditadura. Outra coisa interessante, olha só, ruas levam nomes de heróis soviéticos, tá? Estátuas aí mostrando as gloriosas conquistas da União Soviética. O russo, ensinado como segunda língua, mas falado por grande parte da população. Estátuas do Lenin, do Stalin, ali ainda em pedestais de mármore no país. Interessante isso, né? Bem interessante mesmo, tá? Bom, os laços são extremamente estreitos com a Rússia. E a gente olha ali os edifícios stalinistas predominando, a bandeira da União Soviética. Interessante, né? Bem interessante. Pois bem, qual é a origem do conflito? A origem do conflito é o seguinte: em 94, então o país está independente desde 91, em 94 houve eleições e quem venceu foi Lukashenko. E foi considerado a primeira e única eleição considerada livre e justa no país. Porque desde o momento em que o Lukashenko assumiu o poder, ele começa a mudar as leis do país para se perpetuar no poder. Ele não quer mais sair do poder. Simples assim. E você sabe que essas pessoas, para ficarem no poder tanto tempo assim, elas vão se tornando cada vez mais ditadoras para enfrentar as massas, né? Bom, aí no dia 9 de agosto deste ano, houve eleições. E a que tudo indicava, quem venceria as eleições deveria ser a oposição. A candidata independente ali com nome impronunciável fez um comício que atraiu 50 mil pessoas. Entretanto, por um passe de mágica, o governo anunciou no mesmo dia que ele havia ganho as eleições por mais de 80% dos votos. E a população percebeu, claro que percebeu, né? Fraude, fraude, e sai às ruas. E o governo responde como? Com prisões, com espancamento, com tortura, com controle da imprensa, da mídia, cerceando jornalistas, prendendo, impedindo a TV de demonstrar os conflitos nas ruas, tá? E há algumas coisas muito interessantes. Se você vê essa urna aí, transparente, a pessoa vota em cédula. Então, eles combinaram o seguinte, para facilitar a contagem. Quem fosse votar no Lukashenko deveria colocar o seu voto com uma única dobra dentro da urna. E quem votasse na oposição deveria fazer várias dobras. Então você olha a urna e fica nítido que quem venceu foi a oposição. Só que esses votos sumiram, tá? E esse presidente, né, super polêmico, diante da Covid que se alastrava sobre o seu país, ele manteve os estádios abertos, inclusive vocês devem se lembrar que a Europa toda fechou, né? Os seus estádios estavam televisionando jogos da Belarus. E ele falava assim: aqui, para enfrentar o Covid, eu recomendo vodka e sauna.
Só, meu amigo, que a Covid lá se espalhou e não tinha leito para colocar todo mundo. Foi o caos do caos, tá? O caos do caos, tá? E aí a população, então, na rua, pedindo aí, né, o mercado aberto, pedindo democracia, pedindo a queda do presidente, tá? Gente, olha o tamanho do protesto, tá? 16 de agosto. Olha o tamanho do protesto dentro do país. Grande, né? Grande mesmo. Então, o que que os manifestantes querem? A saída do ditador Alexander Lukashenko. Que mais? Querem novas eleições. Enquanto as eleições não são feitas, que seja colocado um governo aí de transição, mas não Lukashenko. Querem o fim da violência policial. Querem a responsabilização judicial daqueles que abusaram do poder e fizeram torturas no país. Querem a libertação de todos os presos políticos. Ou seja, tudo que eles querem é exatamente tudo que o Alexander Lukashenko falou que não vai fazer e que não admite que seja feito. Tá? Bom. E aí, como é que fica a reação internacional? Gente, a Europa não admite. É um ditador no poder. A Europa defende as democracias. A Europa, a União Europeia, fala que houve fraude eleitoral. Não reconhece mais Lukashenko como presidente da Bielorrússia. Os Estados Unidos também cogitam impor sanções, mas, de novo, estão muito mais interessados nas suas eleições internas. Agora, a Rússia do Vladimir Putin falou para Lukashenko, ó aqui, Lukashenko, precisando, tamo junto, camarada, tamo junto. A gente apoia você e você fica no poder enquanto você quiser. Tá? A gente apoia você. Tá? E a Rússia não admite qualquer interferência externa. Feia coisa, hein? Feia coisa. Beleza? Tá. Então, qual é o interesse da Rússia? De novo, tá? Aliança geopolítica, né? A Bielorrússia é aí um país que separa a Rússia das tropas da OTAN, é uma espécie de um amortecedor, tá? Também, de novo, rota de passagem de óleo, gás, além de ser um aliado incondicional dela. Tá? Então, a Rússia tem interesse, sim, nessa Bielorrússia. Tá? Olha a imagem aí do mapa à esquerda, né, mostrando aí os gasodutos e os oleodutos russos passando por ali. E a Europa chamando Lukashenko de último ditador da Europa. Tá? Querendo a saída dele. Tudo bem? Beleza? Vamos para o nosso penúltimo tema. Black Lives Matter. Vidas negras importam. Nós discutimos praticamente durante todas as aulas que eu estava falando sobre atualidades com vocês, a gente falou muito sobre isso. Aqui é só o fechamento, tá? Esse movimento Black Lives Matter, ativista internacional, tá? Afro-americano, ele começa nos anos 90 constatando que a polícia norte-americana era uma polícia branca e que estava cometendo violência direcionada basicamente contra as pessoas negras. Então eles começam a fazer protestos, né, organizando protestos em torno da morte de negros causada por policiais. E a partir daí, eles vão pedindo e reivindicando e fazendo campanhas por coisas mais amplas, né?
que fala da desigualdade, da justiça, do sistema criminal, da brutalidade policial, vai ganhando uma amplitude. E vai ganhando também simpatia em grande parte do mundo, vai exportando sua causa para outros lugares do mundo. Tudo bem? Tá. Praticamente nos Estados Unidos, a gente tem aí uma questão, né, das vidas negras importam muito enraizada. Então, se você lembrar na história norte-americana, de 1861 até 1865, houve a Guerra Civil Norte-Americana, e nessa Guerra Civil, a escravatura ela foi pano de fundo. Após essa guerra, foi feita a abolição da escravidão, mas a discriminação não. Gente, até meados dos anos 60, nos Estados Unidos ainda existiam leis segregacionistas contra os negros, tá? E em 2020, coloca-se que o racismo ainda é obstáculo para conquistas de direitos civis nos Estados Unidos. Então, nós vimos este ano, por exemplo, protestos gigantescos, tá? Que começam com o assassinato de George Floyd, né, que foi estopim, mas que vão muito além deles, inclusive derrubando estátuas nos Estados Unidos, na Europa, em várias partes do mundo, que significavam ali escravocratas, discriminação, truculência, né? E essa imagem, ela foi muito chocante. Ela viralizou e o tempo todo, né? Que era um homem negro que foi filmado por um policial branco que, com os joelhos no pescoço dele, acabou matando. E ele falava: eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Gente, a cena foi horrorosa. E foi o estopim para todo esse movimento deste ano, né? Bom, então eu coloquei aqui para vocês assim, a morte de George Floyd, tá? Teve uma gigantesca repercussão e protestos nos Estados Unidos e em grande parte do mundo. Vidas negras importam, tá? E aí eu coloquei por quê, né? Então, 4 fatores aí que eu estou colocando, tentando explicar para vocês. Primeiro, que foi o símbolo. Uma morte, mas são muitos casos. Gente, a polícia americana mata uma pessoa negra a cada 40 horas. Não, vou repetir. A polícia americana mata uma pessoa negra a cada 40 horas. É assustador. Que mais? O racismo estrutural ainda existe, né? Práticas institucionais, históricas, culturais, interpessoais, dentro da sociedade, que coloca esses negros numa posição de inferioridade o tempo todo. Tá claro? E que mais? A pandemia discriminando. A grande vítima da Covid lá e aqui no Brasil também é a população negra, que é a mais pobre. Tá? E além dos Estados Unidos ter tido um quarto fator, a reação da Casa Branca. O que foi aquilo? O que foi a reação do Trump? Ou não reação? O Trump ganhando apoio de uma supremacia branca e não condenando, pelo contrário. Então, isso trouxe uma indignação fora de série, né? E aí eu trouxe alguns dados para reforçar o que eu estou falando, tá? Essa questão da desigualdade no setor da saúde, da segurança, da educação, da desvantagem das oportunidades econômicas. Então, vamos ver isso. Os afro-americanos são apenas 13% da população do país. Vou repetir. Os afro-americanos, os negros, são 13% da população americana, mas
representam 37% da população carcerária. Tudo bem? Que mais? Olha o racismo estrutural. Meninos negros nascidos em famílias ricas e nos bairros americanos mais desenvolvidos ainda recebem salários mais baixos e tendem a ter condições socioeconômicas piores na sua vida adulta do que um branco, nas mesmas condições. Tá? Olha a questão da educação. 24% dos negros têm uma alfabetização abaixo do nível básico, ou seja, têm dificuldade para ler e compreender um texto simples, contra apenas 7% dos brancos. Com diploma, graduação, 21% negro contra 35% dos brancos têm graduação. Quer dizer, dentre os negros, 21% têm diploma. Dentre os brancos, 35% têm diploma de graduação. É uma desigualdade, tá? Que mais? A renda domiciliar. De um negro é 41 mil dólares e de um branco, 70 mil dólares. Desemprego, tá? O desemprego na população negra é o dobro do desemprego da população branca. Quando você pega o grupo de CEOs da empresa, você sabe que o CEO é o cargo máximo da empresa, né? Dentre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, apenas 0,8% o CEO é negro. Ok? E aí vem a Covid. Essa Covid não é democrática, ela pega os mais pobres. Então, nos Estados Unidos, os negros, de novo, 13% da população. Representando o quê? 25% das mortes por Covid-19. A taxa de letalidade entre os negros é 2,4 vezes maior do que aquela entre brancos. Gente, olha o dado de Chicago. Em Chicago, 30% da população é negra. Só que 70% dos mortos por Covid são negros. Olha esses dados de novo. Sérios, né? Preocupantes. Tá? Beleza? Vamos para o nosso último tema. Questão ambiental no Brasil. Questão ambiental no Brasil. Brasil denunciado na ONU por desmatamento, por não estar cumprindo, não ter metas ambientais. Meu amor, a questão está tão séria que está prejudicando o nosso país lá fora. A gente não está conseguindo, em vários momentos, fazer acordos comerciais, porque esbarra na nossa falta de política ambiental, pelo nosso desmantelamento. Bom, então, vejamos, tá? Algumas imagens, um protesto aí contra a não política ambiental, ou desmantelamento da nossa política ambiental, né? Bom, eu peguei isso, tá? Dos principais, como é que eu diria, né? Das principais críticas que o governo vem recebendo na área ambiental. Primeiro, você sabe que o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, faz parte aí da ala ideológica do governo. Ele tem algumas posturas na área ambiental que não parece ser de um ministro do Meio Ambiente. Você deve se lembrar que no início do ano, naquela fatídica reunião, quando o Moro saiu, né, do governo,
O Ricardo Salles estava falando que era melhor aproveitar agora esse momento do Covid, onde todo mundo só falava de Covid, para deixar a boiada passar. Ou seja, para flexibilizar as leis ambientais. Tá? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando, né, IBAMA, Instituto ICMBio, CONAMA, enfim, pegando os grandes órgãos da área ambiental e estão reduzindo a importância, pensando em extinção, colocando gente deles, né? Ou seja, mudando completamente essa postura, né, que o Brasil tinha, considerado até bastante progressista na área ambiental. Inclusive, né, flexibilizando multas, não multando mais, punindo, né, quando o IBAMA, por exemplo, destrói maquinário, falando, não pode destruir, onde já se viu, mas, gente, mas eles estavam acabando com tudo, não faz mal, né? Enfim, tá? Tá bem complicado. Houve um aumento em número e extensão de incêndios florestais dentro do Brasil, isso é fato, tá? O desmatamento na Amazônia aumentou pra caramba, as queimadas no Pantanal aumentou pra caramba. Você deve lembrar também daquele derrame de óleo no nosso litoral. Até hoje, eles não conseguiram explicar de onde saiu esse óleo, quem foi o responsável, nada, né? E alguns trechos assim muito polêmicos, por exemplo, vamos liberar garimpo em terra indígena, não pode, a lei diz que não pode, tá? São as ONGs que estão colocando fogo, não houve nenhuma comprovação de que isso estivesse acontecendo, né? Enfim, foi um ano extremamente difícil para a área ambiental desse país, né? Mas a gente falou bastante sobre isso durante a aula. Só trouxe alguns dados aqui mais atualizados, né? Falando assim, bom, desmatamento na Amazônia aumentou? O governo dizia que não. Mas os dados do satélite dizem que sim, que houve um aumento de 34% na derrubada da floresta nos últimos 12 meses. Se você acompanhar o gráfico, tá? Você vai enxergar isso claramente. Quais foram os estados que mais desmataram? Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas. Ou seja, pega exatamente aquela franja da floresta amazônica, que é o nosso arco do desmatamento que nós tanto falamos durante o ano, é para a expansão da fronteira agrícola. Que diz o governo? O governo nega. Ele diz que essa imagem do satélite está errado. Então, ao invés de combater o fogo, ele mandou embora quem controlava a imagem. Ai, desculpa, tá? Desculpa, brasileiro tem essa função, né? A gente consegue rir da própria desgraça, tá? Bom, incêndios no Pantanal subiram, de acordo com o INPE, subiu 210% neste ano. E aí, diante dessa tragédia, qual é o discurso? Vamos colocar o gado bombeiro, o boi bombeiro. Ou seja, se tivesse mais gado no Pantanal, esse gado comeria a grama seca, teria menos combustível para o fogo. Tá? Bom, mas como tudo isso foi bastante falado em aula, eu quero trazer aqui para vocês a medida mais recente, que isso não foi discutido, que é a questão do CONAMA e o IBAMA. Tudo bem? Que é o que estão discutindo agora. O que é o CONAMA? O CONAMA significa Conselho Nacional do Meio Ambiente. E o que é isso? É um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, portanto, ao Salles, né? Que regula, tá? Que faz as políticas ambientais. Tá claro? Que faz as leis, que faz as políticas ambientais. E o que o Salles fez?
Ele trocou os membros do CONAMA. O CONAMA tinha 96 pessoas, passou a ter 23, e a extrema maioria de quem está ali foi colocado pelo Salles. Então, o que eles estão fazendo? Mudando as leis para permitir, por exemplo, a nova medida, que as restingas e os manguezais perdessem sua proteção permanente. Porque restinga e manguezal fazem parte das APPs. O que é APP? Área de proteção permanente. Tudo bem? E o IBAMA? O que é IBAMA? IBAMA é quem fiscaliza. O IBAMA fiscaliza as leis que o CONAMA faz. Então, se o CONAMA muda a lei, o IBAMA perde a capacidade de punir. Complicado isso, né? Complicado. Pois bem, a troco do quê? Que o Salles aprovou no dia 28/9, tá, a extinção da proteção de manguezais e restingas. Então, a ideia é que a gente pudesse ocupar melhor a nossa orla litorânea, porque tanto os manguezais quanto as restingas estão no litoral. Então, eles falam assim, olha, para a gente possibilitar projetos turísticos, criação de camarão, ou seja, especulação imobiliária. Especulação imobiliária. Ele pode fazer isso? Gente, porque proteção de manguezal e restinga faz parte do nosso Código Florestal. E para mudar o Código Florestal, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, ele não pode fazer isso. Se ele não pode fazer isso, imediatamente o que aconteceu? A judicialização. Mas, dá uma olhadinha aí. A foto, né? Com o CONAMA nas mãos, o Salles, então, aprovando a extinção das áreas protegidas. Qual a importância das restingas? Então, vamos lembrar que a gente tem relevo de restinga, que é aquela faixa de areia e terra que acompanha a nossa orla litorânea. E a gente tem a vegetação de restinga. Essa vegetação de restinga ela é fundamental para a fixação do solo, para proteger o continente contra a ação das ressacas marítimas, tá? Ela fixa solo. Além de ter uma diversidade muito grande, aves, mamíferos, répteis, enfim, é abrigo. Tá? Elas são fundamentais, por isso são protegidas. Tá? Fazem parte da chamada vegetação litorânea. Então, lembra que vegetação litorânea, tanto as restingas quanto os manguezais, você tem aí aquela vegetação halófila, né, que aguenta sobreviver naquela área com presença de areia, de sal, tá? De proteção, né? Veja aí a restinga, né? Vegetação de praia faz parte, tá? E a fixação do solo e a proteção que ela está representando. Bem como os manguezais. Então, vamos olhar. A gente lembra que manguezal é o berçário dos peixes. Manguezal é aquela área de encontro entre o mar e o rio. O rio traz aqueles sedimentos e naquela área, naquela água salobra, água do rio e do mar, tem muita riqueza de alimentos. Então, os frutos do mar, peixes, frutos do mar, em grande parte vão se reproduzir na área dos manguezais. Então, eles são fundamentais para a pesca. Tá claro? Para frutos do mar de uma maneira geral. Eles existem em todos os lugares do planeta? Não.
eles estão concentrados naquelas áreas de baixa latitude, entre os trópicos, onde a temperatura é mais alta. E Brasil tem 7% de todos os manguezais do planeta. Olha a vegetação dos manguezais, a raiz do manguezal ali mostrando, né? Aquela raiz ali de escora, que é aquela raiz ali, raiz aérea ali dos manguezais. Beleza? Berçário dos peixes, manguezais. Ok? Tá. Então, o Salles não pode fazer isso, faz parte do Código Florestal. Aí toda hora vem alguém, pá, derruba. Aí ele vai lá e pá, põe de novo. Até que chegou onde? Chegou no Supremo. Dia 29/10, chegou no Supremo e a Rosa Weber suspendeu a decisão, revogou a decisão do Salles. Ou seja, volta a proteger manguezais e restingas. Agora, olha que interessante. Revogou apoiado em quê? Apoiado na Constituição, meu amigo. É aquilo que eu falei para vocês, tá? A gente tem que se apoiar na lei. Ela se apoiou na Constituição, é ilegal, tá? E aí, olha a frase dela, né? A resolução lá do Salles vulnera, né, princípios basilares da Constituição. Sonega proteção adequada e suficiente ao direito fundamental ao meio ambiente, equilibrado, nela assegurado, e promove desalinho em relação a compromissos internacionais de caráter supralegal, assumidos pelo Brasil e que moldam o conteúdo desses direitos. Beleza? Beleza? Com isso, eu encerro, tá? A nossa aula de atualidades. Aí, exercícios. Que exercício você tem que fazer? Refazer aqueles testes que você tem no seu app, tá? Para as atualidades, né? Espero que tenha valido a pena. Perdeu algum pedacinho? Volta lá, tá bom? Beleza? Beijos, 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 corações para vocês e até nossa próxima aula. Deixa eu parar minha gravação.